o 27 de agosto, né? Nós vamos abrir as nossas Bíblias aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. E nós vamos aqui, a partir desta história, vamos pensar algumas coisas importantes para a nossa vida. É uma história dramática. Acompanhe comigo, por favor, a leitura, mesmo assentados. Diz assim a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, lá no Antigo Testamento, no capítulo de número 21. Primeiro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Acompanhe comigo, por favor, a leitura. Naquela época, um homem chamado Nabote de Jezreel possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: como sua videira fica tão próxima do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. E em troca darei a você uma videira melhor, ou se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: o Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi de meus antepassados. Então, Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Qual é o problema? Perguntou sua esposa Jezabel. Por que você está tão aborrecido que nem quer comer? Acabe respondeu: pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse sua videira ou que a trocasse por outra, mas ele não quis. Afinal, você é o rei de Israel ou não é? Disse Jezabel. Levante-se, coma alguma coisa e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo do rei, as enviou para as autoridades e outros líderes da cidade onde Nabote morava. Nas cartas, ela ordenava: reúnam os habitantes da cidade para jejuar e coloquem Nabote no lugar onde possam vê-lo. Mandem sentar-se em frente dele 2 homens de mau caráter que o acusem de amaldiçoar a Deus e o rei. Depois, levem-no para fora e matem-no por apedrejamento. As autoridades e os outros líderes da cidade seguiram as instruções dadas por Jezabel em suas cartas. Convocaram os habitantes da cidade para um jejum e colocaram Nabote no lugar onde todos podiam vê-lo. Então 2 homens de mau caráter vieram, sentaram-se de frente para ele e o acusaram diante de todo o povo, dizendo: ele amaldiçoou a Deus e o rei. Em seguida, foi arrastado para fora da cidade e morto por apedrejamento. Os líderes da cidade mandaram avisar Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe: lembra-se da videira que Nabote se recusou a vender? Agora você pode ficar com ela. Nabote está morto. Acabe desceu de imediato à videira de Nabote para tomar posse dela. Por enquanto, até aqui, daqui a pouquinho, um pouquinho mais na leitura nesse texto ainda, deixe aí seu smartphone acessível a esse texto, a sua Bíblia aberta. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer hoje pela manhã, pela bênção de pararmos um pouco, já no primeiro dia de uma nova semana, e podermos pensar a nossa vida a partir da nossa fé. Ajuda-nos hoje pela manhã a lidarmos com bagagens que carreguemos, para que assim, ó Deus, desimpedidos, possamos viver da forma como pelo Senhor está proposto para cada um de nós, ao lado de todo mundo. E para isso nós nos consagramos, especialmente agora. Abre o nosso entendimento e
ajuda-nos a tomar as decisões que nos cabem na resposta de fé que daremos àquilo que agora escutaremos. Oremos agradecidos e assim o fazemos no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Atrocidade, crueldade ou desumanidade. Sinônimos assim dessa realidade que é muito nossa. Quando a gente vai para esse texto, e antes da leitura eu disse, ele é dramático. Nós conhecemos, se você está um pouquinho mais de tempo na fé, conhecemos esse casal, o Acabe e a Jezabel. Se você não está, deu para perceber que ele é rei no norte, num determinado momento histórico da nação de Israel, porque fala aqui sobre Samaria, capital do reino do norte, e ele se casou, ele sendo um israelita, ele se casou com uma bruxa, a tal da Jezabel, esse nome assim, bem conhecido. Nós usamos Jezabel para falar de tudo que é ruim, porque de fato, essa mulher influenciou bastante o rei Acabe para um descaminho, uma perversão, uma deturpação da vida. E deu para você perceber aqui que uma tremenda crueldade foi cometida, uma atrocidade, uma desumanidade. Esse negócio proposto pelo rei para esse homem chamado Nabote. Quem conhece a região, hoje, diz que ela continua tão linda e tão frutífera quanto era naqueles dias lá. Você percebe que o rei queria fazer horta, é porque é horta que você encontra até hoje lá. Uma região realmente assim, propícia para isso. E o negócio era até possível. O rei queria comprar. Tem algum problema você fazer uma oferta? Me vende a sua terra? Mas o Nabote, ele entendeu mesmo, conforme a gente já leu, que ele precisava preservar a herança da família. Para ele era algo especial, era algo importante, era um valor, como a gente tem as nossas coisas. E então se recusou a vender. E como você percebeu, o Acabe fechou a cara para isso. E a sua resposta, ela chegou para Jezabel da forma como você viu, e uma trama maquiavélica, por assim dizer, ela foi construída para destruir Nabote. E assim aconteceu. Uma crueldade. E veja que com requintes de espiritualidade, porque até um jejum foi convocado, como parte da tramóia. E não é que o homem foi trazido, e como diz o texto ali, pessoas de mau caráter, né? Você vai encontrar em outra tradução, homens vadios, ou seja, não tem mais nada para fazer, vai fazer o mal. Vai tramar contra a vida de alguém, vai fazer aquilo que não presta. Mas o fato é que Nabote foi morto por apedrejamento de forma injusta. E você sabe, ele tem família. E todo mundo sofre junto. E logo na sequência, o Acabe recebe a notícia, vai lá e toma posse da terra. Então, daquelas coisas e daquelas histórias que a gente encontra na palavra de Deus, que faz a gente parar para pensar como a realidade de todos nós ela é dolorida, não é verdade? De vez em quando, a gente fica dolorido assim, porque nós somos afetados por alguma coisa que nos acontece. Mas você sabe que tem gente que é dolorido porque foi afetado e sabe que afetou a vida de pessoas por coisas que essa pessoa que está dolorida, ela mesma causou. Tem coisa que é nossa, que a gente sabe que a gente fez, crueldade que a gente cometeu, atrocidade que a gente praticou,
desumanidades que na nossa história nós fomos capazes. E tem coisas que nós recebemos como fruto daquilo que outros fizeram. Isso é real. Isso é da vida. E essas são bagagens que nós vamos carregando. Essas coisas, onde é que elas estão? Elas estão no passado. Algumas num passado bem distante. Algumas num passado bem recente. Por mais recente, já estão no passado. Mas elas têm a capacidade de nos manter reféns. E elas vão assim, querendo forjar muito de quem a gente é. Do tipo de gente que nós nos tornamos uma vez que a gente foi marcado, que a gente foi afetado. Afetado por um passado que ainda nos alcança hoje. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Para a gente não viver mais em função do passado, mas para a gente construir a partir de um presente que hoje está na presença de um Deus libertador, de um Deus perdoador, de um Deus liberador. Eu não sei qual que é a melhor expressão para ajudar você, mas a gente precisa mesmo entender que misericórdia e perdão fazem parte dessa expressão amorosa de Deus para mim e para você. Então, uma coisa que a gente precisa experimentar na nossa vida. Experimentar na nossa vida. Misericórdia e perdão. Tem um texto conhecido, que está no livro de Lamentações de Jeremias. Fica lá no capítulo de número 3. E eu vou apenas mencionar para vocês aqui, que é uma palavra muito singela, sim, muito breve, um objetivo muito específico para nos ajudar. De vez em quando a gente precisa parar para falar dessas coisas. Talvez não seja o tempo da sua vida que você está precisando ouvir, mas ainda assim escute, para que quando você vier a precisar, porque de vez em quando a gente precisa, o Espírito Santo já tenha uma semente que foi lançada no seu coração e possa trazer a memória. E ele possa te ajudar então. Lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, ali, a partir do versículo 21, basicamente o que eu quero destacar é isso, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E eu vou traduzir isso, eu tenho uma outra maneira de pensar misericórdia, mas eu vou traduzir isso na segunda chance, na terceira chance, na quarta chance, na quinta chance. O que é que seria de nós sem as oportunidades que na vida nós precisaremos ao lado de outros para nós nos refazermos? Sim ou não? Você já precisou de uma segunda chance? Você já precisou de uma terceira chance? Você já precisou de uma nova oportunidade? Então, é de se parar para escutar como é que Deus nos propõe isso para a vida. Porque na nossa sociedade, na maneira como a gente se organiza, e a gente percebeu como é que aquela se organizava, não é? Então, a força do poder estabeleceu o resultado. Não foi assim? O Nabote não quis fazer negócio com o rei. Ele foi eliminado de forma cruel, de forma desumana. E essas coisas, elas vão mexendo com a gente e elas vão assim estabelecendo uma resposta nossa. Como nós, então, temos a tendência de fazer. Do bateu, levou. Da vingança. Não é assim? Você não vê isso no dia a dia?
na sociedade, na convivência com quem é gente com você? Não aconteceu isso já lá no seu coração? Essa vontade de lidar com isso do seu jeito, não é? E quantos de nós já reagimos mal, e muito mal? Fizemos isso em conversas, na maneira como nós reagimos. Fizemos isso com planejamento de uma resposta que nós, de fato, maquinamos para alcançar a pessoa e dar uma resposta à altura àquilo que dela nós sofremos. Isso é a maneira como a sociedade ela se organiza. É o potencial de maldade que a gente carrega. Então a pergunta é: como é que a gente faz? Como é que a gente lida com esse mal que carregamos? Como é que a gente lida com esse mal que nos afeta? Quando atrocidades acontecem, quando crueldades são a realidade na nossa vida, às vezes na nossa casa, às vezes na nossa família, às vezes nós somos pegos por isso. Quando desumanidades são praticadas, ou mesmo quando nós fomos capazes de fazer coisas assim, seja lá o que foi que qualquer de nós tenha feito. O que a gente tem que fazer? A gente precisa reagir. Porque eu costumo afirmar que onde é que Deus está? Deus está na nossa reação. Deus está conosco na nossa reação, na nossa capacidade de resposta. E a nossa capacidade de resposta e a nossa reação, ela precisa ser de acordo com aquilo que a gente decide levar em conta do que Ele propõe para a gente. E o que Ele propõe para a gente é esse caminho de misericórdia, que é um caminho de a gente abrir mão de fazer, primeiro contra nós mesmos, e depois de fazer contra quem quer que tenha feito o que já fez, ou contra quem quer que venha fazer o que ainda nós vamos sofrer, aquilo que a pessoa merece. Deixar de fazer contra mim mesmo, ou deixar de fazer contra alguém aquilo que eu mereço, aquilo que a pessoa merece. Misericórdia. E perdão, que é um abraço nessa decisão, que é uma liberação, que é uma faxina de alma, que é uma postura nossa consciente e necessária. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Tem coisa que é indesculpável, porque não tem como explicar, porque não tem nenhum tipo de argumento que alguém possa oferecer que justifique aquilo. E porque é indesculpável, só tem uma coisa que resolve, chamada perdão. Chamada perdão. De tão indesculpáveis que nós somos, e Paulo aos Romanos vai dizer, logo no capítulo 1, que a começar da nossa resposta de fé sobre a presença de Deus na existência, ou a existência de Deus, ou isso não é nenhuma questão que dá para a gente ficar negociando, mas ele vai dizer, olha, os homens são indesculpáveis a começar disso. Porque Deus se mostra, Deus se revela, Deus está aí para quem quiser observar a sua presença. Começar disso. A nossa postura na vida, ela é indesculpável. Mas ainda assim, o amor de Deus fez com que Jesus viesse ao nosso encontro para morrer no nosso lugar, lá na cruz. E para nos oferecer o benefício do perdão. Foi a decisão de Deus agir em misericórdia e perdoar a gente de verdade. Então, hoje de manhã é para dizer o seguinte: misericórdia e perdão
não tem a ver com quem eu sou. Se eu mereço ou se eu não mereço. Misericórdia e perdão não tem a ver também com mais ninguém, seja essa pessoa quem for. Não tem a ver com ela. Se ela merece ou se ela não merece. Porque tanto eu como alguém temos a capacidade de, na vida, fazermos aquilo que é indesculpável. Indesculpável. Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso e perdoador. Sempre que você tiver que lidar com isso, você tem que fazer isso por quem Deus é. Misericórdia e perdão têm a ver com quem Deus é. E aí então, quando a gente prossegue nesse texto, isso aqui é sutil. Mas por mais sutil que seja, é real. Escute comigo o restante do texto. Versículo 17. Diz assim: contudo, o Senhor disse a Elias de Tisbe, capítulo 21 de 1 Reis, a partir do versículo 17. E aí o Senhor disse a Elias, lembram-se do profeta Elias? Esse livro aqui, um pouco antes, vai falar sobre o profeta Elias, vai falar sobre o Monte Carmelo, vai falar sobre o tempo em que parou de chover, vai contar a história do profeta e a lida que o profeta teve com esse rei Acabe. Estão ligados nisso? Sim, quem nunca leu, você pode depois conhecer essa história, lendo um pouquinho antes os capítulos, fica como tarefa de casa aí para você saber um pouquinho mais, tá bom? Então diz assim: vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que governa em Samaria. Ele estará na videira de Nabote para tomar posse dela. Transmita-lhe esta mensagem, assim diz o Senhor: não foi suficiente você matar Nabote? Era preciso que também roubasse a propriedade dele, por causa do que você fez. Veja aí. Os cães lamberão seu sangue no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote. O que é que tem aqui, gente? Tem um juízo de Deus aqui, concorda? Como é que a gente se sente em relação a isso? Mas é juízo de Deus. Quer dizer que você me encontrou, meu inimigo? Disse Acabe a Elias. Sim, respondeu Elias. Vim, porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Agora, o Senhor diz: trarei desgraça sobre você e o exterminarei. E destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Acabarei com sua família, como fiz com a família de Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aías, pois você provocou minha ira e levou Israel a pecar. E quanto a Jezabel, o Senhor diz: cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Os membros da família de Acabe que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Perceberam o juízo severo? Agora acompanhe um pouquinho mais. Estão comigo? Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe. Olha o que Deus está falando desse homem. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, e a sua prática mais repugnante foi adorar ídolos, como haviam feito os amorreus, povo que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas. Até aqui só um instantezinho. Deu para perceber que tipo de gente era Acabe? Tem gente assim. Hoje em dia, tem gente assim. Por outros motivos. Com a capacidade de se deixar levar por uma influência maligna, tanto quanto ele.
com a capacidade de permitir, sendo rei, crueldades, desumanidades, atrocidades, tanto quanto ele. Ele é assim, ele se organizou na vida assim, ele se perdeu e se tornou esse tipo de gente. E aqui, especialmente nessa revelação do Antigo Testamento, nós vemos esses juízos de Deus. Isso tem propósito, que tem o propósito de preservar um povo que tem uma missão na história em favor de todo mundo, que é trazer Jesus. Então são interferências de Deus necessárias de disciplina, de preservação de um povo, de uma consciência, porque quando a nossa consciência não é preservada, a gente não tem mais nada. Mas olha o que acontece na sequência, que tem a ver com o que é o alvo da minha mensagem aqui. Versículo 27. O mesmo homem. Quando Acabe ouviu essa mensagem, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. E passou a dormir em cima de panos de saco e a andar cabisbaixo. Você acreditaria que um homem como esse, ele pudesse experimentar um arrependimento de verdade? Agora vamos pensar assim, será que alguém que já foi capaz de fazer da sua vida, com a sua vida, o que já fez da sua vida com a sua vida, será que essa pessoa ela pode se arrepender de verdade? Você acredita que sim ou não? Isso é uma resposta importante. Será que a gente acredita mesmo? O texto está escrito para dizer para a gente que Deus, ele leva em conta o que acontece conosco. Deus, ele não deixa passar nada. Não é bom saber isso? Você ficou com medo quando eu falei isso? Deus não deixa passar nada. Mas olha o que diz aqui, versículo 28. Então Elias de Tisbe, ele recebeu outra mensagem do Senhor. Olha o que Deus agora fala para Elias, o profeta. Vê como Acabe se humilhou diante de mim? Em outras palavras, Elias, você viu como ele se arrependeu? E aí então Deus pronuncia, olha, vai ter consequência, mas essa calamidade vem sobre os seus filhos e eu vou cumprir o que eu disse, purificando essa dinastia em favor da história de toda a humanidade. Preciso preservar. Mas veja como Deus, porque Ele é Deus, age com misericórdia e perdão. Como é que você se sente agora olhando para esse texto? De verdade. Você entende porque o perdão é uma dádiva, porque a misericórdia é uma dádiva? Deus é assim. Percebe como tem coisas que não podem ficar na nossa mão? Então agora eu vou encerrar para dizer para você de duas maneiras. Primeiro, você sabe que tem gente que ainda não está afetada pela misericórdia de Deus, que não se sente perdoada por Deus. É gente que, por aquilo que fez, entende que precisa sofrer. E vai carregar mesmo essa coisa assim, olha, isso que eu estou passando, isso que eu estou vivendo, eu estou colhendo o que eu plantei. Mas pastor, essa lei da semeadura e da colheita não existe? Existe, irmão. Mas não existe misericórdia. Não existe perdão. Quando há arrependimento, tem misericórdia e perdão. O Acabe, de quem Deus pediu para o profeta falar para ele assim, porque, escute, presta atenção, nós precisamos saber quem nós somos. Isso precisa sim estar desmascarado em nós, enfrentarmos o que nós somos capazes de fazer. Isso é fato. Mas quando tem arrependimento, tem acesso à misericórdia, tem acesso a perdão. Então, essa palavra é para dizer assim,
que ninguém precisa ficar mais se martirizando, porque tem o tipo de martírio que a pessoa, ela vai para o caminho até da depressão. Porque ela se culpa, porque ela se julga, porque ela não ainda se permitiu ser perdoada, ser amada, experimentar a misericórdia, experimentar o perdão. Então, deixa eu dizer uma coisa, para qualquer que precise disso, em nome do Senhor Jesus, seja perdoado. Em nome do Senhor Jesus, experimente a misericórdia de Deus e liberte-se. Liberte-se desse fardo, liberte-se dessa bagagem. Você não vai sair daqui, nem daí, agora, ou quando você estiver, preso mais no passado, porque hoje você está lidando com ele, na presença de Deus. Você está lidando uma vez por todas com ele. Receba a misericórdia, receba o perdão e viva. Viva na liberdade do Senhor, que só vem pela misericórdia e pelo perdão. Entenda uma coisa, conforme João apóstolo, ele escreveu para a gente. Lá no capítulo de número 1, é texto bem conhecido, né? Eu me lembrei dele hoje de manhã, eu falei, nossa, faz bastante tempo que eu não cito, que eu não menciono, mas diz assim em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, bem conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual que é a nossa parte? Qual que é a nossa parte? Confessar. Qual que é a parte de Deus? Ele perdoa e ele purifica. Por quê? Porque ele e somente ele é fiel, porque ele e somente ele é justo. Quando a gente ficar carregando esse fardo, nós não vamos. Sabe o que acontece assim, ó? Por que a gente se martiriza? Porque a gente ainda não entendeu que Jesus já morreu no nosso lugar. Você quer ser o seu próprio Cristo, em outras palavras. Deu para entender agora? E entenda, não adianta você querer ser o seu próprio Salvador. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir salvar a si mesmo. Jesus já fez isso por você. Então liberte-se disto. Liberte-se. Se você precisa de uma vez por todas lidar com o seu passado, sabe aquela coisa que você fez lá atrás? Você não dorme por causa disso, você tem épocas que você paralisa por causa disso, você não serve a Deus por causa disso, você não se resolve na vida por causa disso, porque é uma tormenta na sua vida. Presta atenção, o Deus que nós servimos, Ele é misericordioso e perdoador. Você se arrependeu? Você alcançou isso? Então liberte-se disso, na presença dEle. E saia liberto, saia livre, saia perdoado. Desfrute dessa misericórdia, desse amor de Deus. E viva a sua vida. E consagre-se para Ele. Mas a segunda situação que nós também temos que lidar é sobre as desumanidades, as atrocidades e as crueldades que nós fomos alvo, que nós sofremos. E da mesma forma, gente, aí o exercício é outro. O exercício é de acompanharmos Deus nesse movimento. Acompanharmos Deus nesse movimento liberador. Acompanharmos Deus nesse movimento que é libertador, e é em meu favor, e em seu favor, e vou dizer mais, é em favor de todo mundo que a gente também influencia, porque quando a gente fica carregando raiz de amargura, e deixa eu dizer uma coisa para você, o que é que tempera a sociedade? Ressentimento, ódio, tempera a sociedade, gente. Tempera a sociedade. E nos divide. E nos divide. E de muitas maneiras, essas coisas vão dando espaço
para que a gente fique assim, se debatendo, desde as redes sociais, de muitas maneiras. Mas na vida de verdade, a sociedade se organiza assim. Isso que a gente viu aqui, continua acontecendo. E talvez alguns de nós estejamos trazendo essas bagagens de coisas que nos feriram, que nos machucaram, que fizeram com que mudanças significativas nós tivéssemos que experimentar. Entrando e saindo. Nós temos queridos nossos aqui, que não puderam seguir vivendo no seu país, por causa das coisas desumanas que contra eles estavam sendo praticadas. Tiveram que buscar refúgio no outro lugar. Isso é desumano. Você tem que sair da sua terra, de onde você nasceu, onde você projetou a sua vida, para você buscar refúgio numa outra nação, ser acolhido, recomeçar, retomar. Como é que fica essa lida com tudo aquilo que é injustiça, com tudo aquilo que é desumanidade, com tudo aquilo que é crueldade, com tudo aquilo que fez parte da história dessas pessoas, das coisas que essas pessoas sofreram de verdade? Quantas histórias estão aqui que poderiam ser contadas por você, daquilo que você passou, daquilo que você viveu. Então, de vez em quando, na vida da gente, a gente tem que parar para prestar atenção, e essa é a proposta aqui, para a gente orar. Quantos de nós ainda continuam vivendo do passado? Reféns dessas bagagens. O quanto que isso ainda continua nos afetando, nos paralisando, nos fazendo enfermar. Entende? De muitas maneiras. Então, o nosso Deus, Ele é esse Deus misericordioso e perdoador, que quer liberar as nossas vidas em função daquilo que nós precisamos liberar, em favor de gente que, indesculpáveis que são, precisam ser perdoados. Precisam ser perdoados. Então, não só, talvez alguns de nós precisem perdoar a si mesmos, como alguns de nós ainda estejam precisando perdoar muita gente. Talvez tem gente que nem está mais no palco da vida, mas das quais você precisa se liberar, das quais você precisa se desvencilhar. Situações que você precisa declarar na presença de Deus. Hoje eu me liberto disso, para olhar para frente, sabe como? Com esperança. Com esperança, eu preciso ter uma nova perspectiva. Então nós precisamos dessa cura das nossas emoções, chamada perdão. Jesus, Ele ensinou tudo isso para a gente. Ele vai dizer para que nós possamos, inclusive, amar os nossos inimigos. O apóstolo Paulo vai dizer que a gente faz isso dando comida para ele, se ele tiver fome, dando água para ele, se ele tiver sede. Não é só uma ideia, é uma prática. Você entende? Envolve vida, envolve continuidade, envolve, portanto, os encontros que a gente vai ter. Quem é que você não pode ver nem de costa? Nem de costa eu quero ver. Eu tenho certeza que alguns de nós têm as suas listinhas, porque é coisa de gente, porque é coisa da gente. E hoje de manhã, olha aí, o Eterno falando com você, para você não ficar refém disso. É só isso. Uma história dramática de um homem indesculpável, mas que se arrependeu. Colheu consequências depois você lê mais. Mas Deus viu o que aconteceu dentro dele. E Deus não deixou de reagir. Deus está conosco na nossa reação. E sabe o que ele faz para encerrar? Ele aproveita tudo
para o bem de todos que estão dizendo assim: eu amo o Senhor. Ele aproveita tudo para cumprir em nós o grande objetivo, que é o grande propósito que Ele tem com a gente, que é de fazer a gente ir se parecendo cada dia um pouco mais com Jesus. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que Ele, de antemão, chamou e predestinou ou estabeleceu um objetivo para que sejam feitos parecidos com Jesus. O primeiro, entre muitos irmãos. Diga para quem está ao seu lado assim: você é filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. E não deixe que nada no seu passado impeça você de viver hoje e amanhã e todos os seus dias como um filho amado de Deus. Vamos orar? Vamos, coloque-se de pé, por favor, então. Nesse momento, dê uma resposta. E se você precisa perdoar-se, faça isso agora. E se você precisa perdoar alguém, faça isso agora. Faça desde onde você está, venha aqui se você quiser. O importante é a nossa reação. A nossa reação à palavra que nós escutamos: Deus está conosco nisso. Deus está conosco nisso. Vamos orar, queridos. Ponha sua mão no coração, se você prefere. Abra suas mãos, se você deseja. Mas reaja agora, numa resposta de fé. Deus, nosso amado Pai, hoje pela manhã, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Nós visitamos a história e a gente foi lá nos dias desse rei e dessa rainha tão perversos. E a gente se colocou do lado da família do Nabote, Senhor, e a gente entendeu o que foi que aconteceu ali. E a gente sabe que a nossa vida em comunidade, em sociedade, ela é cheia dessas coisas, Senhor. Obrigado porque o Senhor é quem cura a nossa história. Com a manifestação da Tua misericórdia e com a Tua oferta de perdão, para nos socorrer nesse estado de coisas, Senhor. Como a nossa vida ela está apequenada por causa disso que nós somos capazes de fazer dela. Como a vida da gente em sociedade ela é triste pelas coisas que nós somos capazes de fazer com a nossa vida. Nós queremos hoje pela manhã reconhecermos, Senhor, que não fosse a Tua boa mão na nossa história, nós já teríamos nos aniquilado mutuamente, não sobraria mais nada da gente, mas a Tua mão nos tem socorrido. É a manifestação da Tua presença que tem mantido, tem preservado a nossa consciência. O Senhor de muitas maneiras tem falado na nossa história, nessas interações, nessas ações, nesses momentos que o Senhor veio ao encontro para interferir, seja com o Teu juízo necessário, mas especialmente com a Tua misericórdia, com o Teu perdão, expressões do Teu amor. Obrigado por ser bom. Obrigado porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia, ela dura para sempre e ela se renova a cada manhã. Que bom acordar hoje cedo e lembrar que o Senhor renovou as suas misericórdias sobre a nossa vida. O que seria da gente não fosse isso? Hoje pela manhã, Senhor, liberta a vida desse meu irmão e dessa minha irmã.
que carregam esse fardo de uma acusação contra si mesmos, daquilo que aconteceu não sei quanto tempo. Que eles experimentem agora a tua graça, experimentem agora a tua misericórdia, experimentem agora o teu perdão. Porque estão, Senhor, humildemente, hoje pela manhã, reconhecendo, Senhor, que o que aconteceu não foi bom, mas que precisam viver tudo o que podem, sem nunca mais, Senhor, para nunca mais serem reféns disso, e como filhos amados do Senhor, seguirem a sua vida. Liberta agora, receba o perdão do Senhor agora, os efeitos da graça e da misericórdia do Senhor agora, receba isso agora, em nome do Senhor Jesus. E ó Deus, que as decisões que estão sendo tomadas hoje pela manhã, neste momento, nomes de pessoas que estão sendo mencionados, no secreto, no particular, decisões do coração, mas muito conscientes que estão sendo tomadas, de liberar cenários lá do passado, Senhor. O passado já não define mais o futuro, o passado já não é mais o ambiente em que estas pessoas, ó Deus, que estão liberando perdão por outros, não é mais o ambiente da vida, da realidade. Porque agora, aqui agora, o Senhor está visitando o passado, e o Senhor está fazendo novas todas as coisas. O Senhor está curando agora, o Senhor está libertando agora. O Senhor está agora quebrando cadeias, grilhões e amarras. O Senhor está liberando uma palavra abençoadora, de libertação, de liberação. E essa vida agora, esse meu irmão, esta minha irmã, esta pessoa que está perdoando agora no Senhor, tudo o que aconteceu, de pessoas que ainda estão vivas, coisas de pessoas que já partiram, não vai dar mais para falar a respeito, não vai dar mais para conversar sobre isso, mas já está resolvido, porque isso está acontecendo na presença do Senhor, e na tua presença essas coisas acontecem. Então nós te agradecemos. Agora deixa a tua paz sobre o teu povo e leva-nos na tua paz para as nossas casas, ó Pai. E nós assim saímos daqui libertos hoje pela manhã, no santo nome de Jesus Cristo. Abra suas mãos, querido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. E a igreja que recebe diz: amém, amém e amém. Você está abençoado? Vamos agradecer com palmas o abençoador. Recebe a nossa gratidão, Senhor, das nossas vidas, em nome de Jesus. Um bom domingo para vocês. Nós nos vemos na semana aqui.